Tá. Não precisa ficar apertado, né? É flauta. É flauta mesmo. Não precisa ficar apertado, não só. Mas Não, se os números não estiver passando. Grava, né? Só nela. Já viu? Então vamos lá, né? Boa noite. Boa noite. É com muito prazer que eu aceitei o convite Amém. do irmão, Amém. né? O varão da casa, da irmã Geralda, né? Para vir fazer a mensagem dessa noite, né? E Deus colocou no meu coração algo que eu vivi. Eu creio que quando a gente vai trazer uma mensagem, nós temos que trazer e falar aquilo que nós vivemos. Amém. Né? Nós testemunhamos. Senão não surge efeito no coração de ninguém, nem nos ouvidos, nem na mente de quem está presenciando, né? Vamos abrir lá então no livro de Jó? Oh, glória a Deus. Ai, no livro de Jó, enfrentando as adversidades sem perder a fé. Essa é a nossa mensagem da noite, né? É o nosso tema, né? Jó. Nós vamos fazer a leitura de Jó, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Depois a gente vai lá para o verso 6. É só para a gente entender um pouquinho aqui da passagem de Jó, da vida dele, né? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 6, mais abaixo, continuando. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, aqui no nosso sentido hoje seria com cercas, né, no caso, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, continuando aqui no 13, até logo abaixo, para nós entendermos quais as aflições, né, que aconteceram no decorrer aí de Jó. Verso 13 diz assim, sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam, e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Senhor Deus e Pai, nós te entregamos agora, Senhor, a tua palavra. É verdade. Oh, Pai, nós estamos aqui para ouvir a voz do teu Espírito Santo, Amém. Senhor. Pai, aqui, Senhor, toda a passagem do livro de Jó, Deus. Sim. Oh, Senhor, nós clamamos de Ti agora. Nós declaramos que o Teu Espírito Santo tem liberdade Amém. para trabalhar na nossa mente e no nosso coração, Deus. Amém. Pai, venha abrir o nosso entendimento nessa noite. Nós cremos que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Amém. Pai, Oh. sabemos, Deus, que essa palavra de hoje vai vir de encontro com as nossas Sim, necessidades. Amém. Oh, Deus Santo, nós queremos te agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Pai, muito obrigada porque foi o Senhor quem nos trouxe neste Amém, lugar. Jesus. Obrigada por essa casa que as portas se abriram para nos receber. Amém. Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Senhor. Amém. Pai, nós cremos, Senhor, no que a Bíblia fala que nós somos, nós temos, Pai. Oh Deus, e é o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. É nessa certeza, Pai, que eu entrego, Pai, essa oração agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom, aqui a passagem de Jó, ele fala desde o início como que era Jó. Jó aqui, no entendimento aqui da leitura, Jó, ele era um homem dessa terra de Uz. Hoje, trazendo para os nossos dias, Jó era um homem muito rico. Mas não era rico de poucas posses, não. Ele tinha posses, mas tinha posses assim, que eu creio que era um pasto de rebanho, acho que até incontável, né? Pelo que a Bíblia relata aqui. E aqui, o Jó, ele era um homem que a gente percebia a adoração dele desinteressadamente. É aquele amor incondicional, né? Que ele tinha por Deus. Independente do que Deus provesse na vida dele e na família dele, ele o adorava. Ele continuava adorando. Porque nós passamos por uns acontecimentos agora recentes. A Edna não conhece a família, não sei se vocês conhecem. Aquela família que perdeu num acidente a esposa, o filho e o outro quebrou as duas pernas, que passou na televisão. Vocês viram esse acidente que teve? Do ônibus, do Santa Rosa. Ela trabalha com excursão. Ah, da mulher. Isso, a Terezinha. Eu viajei Terezinha, várias vezes com a conheço Terezinha. Então, e o que me veio trazer essa mensagem hoje foi um pouco da notícia que a gente teve essa semana com esse acontecimento. Sabe? Me fez muito assim, voltar aqui na leitura de Jó. Né? Imagina assim, o esposo dela, o baque, o susto que ele levou, porque ele levou 3 notícias de uma só vez. Ele perdeu o filho, que era o motorista, tá, do ônibus, a esposa, né, vendo que ele tinha falecido, ela teve um infarto, né, e o filho que quebrou as duas pernas, estavam os 3 ali, né, e o marido que ficava em casa, que inclusive era ele que consertava, né, o caminhão, o ônibus, acho que não só ele, os meninos também, né, me parece. Então, eu pensei assim, gente, eu vou levar uma mensagem lá na casa do irmãozinho, mas eu quero, assim, trazer uma mensagem de algo que eu vivi, eu e meu esposo. Nessa noite aí quase, nessa mesma noite aí quase, que acontece acidente comigo, sei lá. Com você também. Lá perto de Campo Florido, era 2 horas da manhã. Mesmo. Caminhão na contramão, eu subi no outro caminhão veio na contramão, quase bate frente comigo. Você não via nada, você não via daqui. É a neblina estava muito intensa, não é? Muito forte. É o caso dele, né? Me parece que foi isso também. Principalmente na madrugada, né? Foi aquele dia que esfriou bastante, o tempo ficou... A hora que eu saí fora dele, bem... que ele veio de farol alto, que eu joguei pra cá, ele passou pra não bater de frente com os caminhões de cana, aqueles bitrens de cana também, ele jogou pra cima do trevo, sabe? Isso. Pra não bater de frente. Ele jogou pra cima porque ele não viu o trevo lá, ele fazia isso aqui, então ele fazia isso aqui e dava continuação, sabe? Ele pegou e entrou na contramão, sabe? Quase na de frente. Quando eu vi, só farol alto. E ele farol alto.
Ah, é Deus mesmo Ah, que é guarda, Deus, né, nossa. gente? É Deus, porque só o Deus Todo-Poderoso, Deus que nós confiamos, que nós cremos, que pode nos livrar, né, desses Ah, acontecimentos. muito perigoso demais. Eu estava andando só de primeira, segunda, com medo, porque não tinha como não. E de madrugada? Você De fala? madrugada você não via nada. É, não vi nada mesmo, Aí não. naquele caso era 1h30. Oh, Deus. Mas chegou em paz. Ai, graças a Deu Deus. um livramento muito. Que é isso? E o Senhor lhe deu uma prova de amor, né? Muito grande. Com certeza. Ele te Amém. ama muito, né? E que ele tá cuidando. Aquele Dela, cara pirou com ele cuida. ia ser esmagado, né? Porque Pois é. Tinha 11. entre dois caminhões. Uhum. É verdade. Então, assim, eu vejo aqui, às vezes a gente brinca muito, eu quando eu era católica, né, eu falava muito, me dá a paciência de Jó. Mas a gente não, eu desconhecia a história de Jó. Eu fui conhecer a história de Jó depois que eu comecei a estudar mais a Bíblia, né? Então eu pude entender essa paciência, é uma das virtudes, né, de Jó, era a paciência, o amor, a fidelidade dele, né, para com Deus. Porque em meio a tanta coisa ruim, a 3 notícias, ele perdeu os filhos, né? Ele perdeu depois a esposa, perdeu todos os bens, todas as posses que ele tinha. Ele ainda continuou adorando a Deus. Eu imagino que ele serviu de chacota para os amigos, né? E hoje nós que somos crentes, nós também servimos de chacota para vários amigos nossos que vê você lá no lamaçal e fala assim, que Deus é esse que você serve, que você ainda continua indo na igreja e sendo fiel. Tem muitos, eu já ouvi isso várias vezes. Que quando você estava no mundo, você estava melhor do que hoje, que você está debaixo da cobertura de Deus. Mas o que eles não conseguem entender é que as provações aqui que Jó passou e que nós aqui passamos são para nos fortalecer. É para nos lapidar, né? Porque Deus nos ama. Se Ele não amasse tanto, Ele não permitia tanta perseguição, tanta provação, né, na nossa vida. Porque são muitas, são tentações, são perseguições, provações, né, injúrias, calúnias em cima da gente, do ser humano, que está aí temendo a Deus e buscando mais o Senhor. Né? Então a gente percebe aqui que a nossa vida hoje tem muito a ver com a vida de Jó. Porque nós perdemos muita coisa. E Deus permite. Eu creio que tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus na nossa vida. É para nos mostrar algo que vem lá na frente ainda que nós não sabemos ainda. Porque Deus conhece o hoje, o ontem e o amanhã. E o futuro de amanhã, né? Amém. E nós não conhecemos. Então eu vejo o mover de Deus aqui na vida de Jó, né? O quanto Deus fortaleceu Jó. Jó perdeu, mas perdeu tudo, ficou o pó do pó. E é igual ele fala aqui, nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu sairei e voltei, né? Porque nós vimos uma pregação essa semana, eu e Julimar, de um ex-padre. Ele falando sobre o ter. Porque hoje a sociedade hoje te respeita pelo que você tem. E não pelo que você é. Pela pessoa que você é. E ele fez uma canção. A canção dele fala que caixão não tem gaveta. Ele pregou na 5ª igreja presbiteriana. Sabe? Um ex-padre. E ele explicou tanta coisa pra gente, 40 coisas erradas que ele ensinava na paróquia dele. Tá? Foi uma bênção, mas foi uma bênção mesmo a pregação dele. E ele falando sobre o quanto a sociedade nos massacra hoje. E realmente eu faço as minhas palavras, as palavras dele as minhas. E realmente a sociedade hoje, ela pisa mesmo na gente. Aquilo, se você não tiver uma casa boa, um emprego bom, se não tiver um bom salário, para a sociedade hoje você não tem valor. Mas olha, eu falo para vocês uma coisa. Daqui 100 anos, sua casa não vai ter importância. Seu salário não vai ter importância. Nada vai ter importância. Mas uma coisa vai ter importância. Se você foi importante para alguém. Se você fez a diferença na vida de alguém. Isso vai fazer o mundo ser melhor. Porque tudo, eu creio que bens, posses, igual Deus fez aqui na vida de Jó.
vem um arrastão, tira tudo, você pode perder isso da noite pro dia. Basta Deus estalar os dedos. Do mesmo jeito que você ganhou de Deus, você perde também. Porque graças a Deus que nós somos salvos não só por obras, é pela nossa fé. Porque se fosse só por obras, só os ricos entrariam no reino do céu. Porque só os ricos que têm dinheiro para ficar fazendo benfeitorias, ajudando, doação, o pobre não tem. Mas Deus é tão bom que lá em Hebreus mesmo ele deixou escrito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé e as obras, elas andam juntas. Andam juntas, né? É uma ao lado da outra. Então hoje nós sermos importantes na vida do nosso próximo é o que conta para Deus. Graças a Deus, Senhor. Amém. Porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada para fazer uma doação. Mas eu tenho a palavra do Senhor comigo. Eu tenho o amor de Deus para cobrir aquela pessoa que precisa. E assim todos nós aqui. Sim, Jesus. Graças a Deus. Né? Amém. E eu vejo aqui algo também assim, tremendo, que Jó faz no verso 20, quando ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça e lança-se em terra e adora a Deus. Geralmente a sociedade hoje, quando as coisas estão ruins, começa a blasfemar, xingar o nome de Deus. Tem muita gente que se esfria na fé, abandona o Deus que ela serve. Ontem eu até estava comentando com uma amiga que aí ela falou assim, nossa Joyce, mas é tão difícil quem já conhece da palavra de Deus voltar a idolatria, idolatrar outros deuses, né? Já conhece, sabe que para se atingir, para se achegar a Deus, né? Você não precisa de idolatria, você não precisa de intercessor nenhum. Eu fui, né, adoradora de Nossa Senhora Aparecida há tantos anos, 36 anos, mas também eu não crucifico a fé de ninguém, porque não é a religião, não é a igreja que vai te levar para o céu, é o seu coração. Glória a Deus. Mas ele se alegra quando você fala assim, não, é o Senhor que eu vou adorar. E não a Nossa Senhora da Aparecida, não a Nossa Senhora da Abadia, né? Deus se alegra, Deus fica muito feliz por isso. Porque foi Jesus que morreu por nossos pecados, por nossas iniquidades, né? E eu, enquanto eu era católica, eu não tinha esse discernimento. Mas também nunca desrespeitei, não desrespeito a fé de ninguém. De forma alguma. Né? Minha mãe é católica ainda, está lá com as imagens dela, eu oro na frente das imagens dela. Mas não desrespeito hora nenhuma, porque é amor. Ela tem aquele amor, aquilo ali está no sangue. Nós nascemos numa família cristã, cristianismo, né? Foi a primeira religião que teve. Então a gente já nasceu naquilo ali. Então nós temos sim que respeitar sim a religião da outra pessoa, né? E amar a pessoa. Respeitar o próximo, né? É o respeito mesmo. Porque é o que eu falo aqui, nós não amamos a atitude, mas nós amamos o É pecador. o que eu ministrei aqui semana passada. Nós podemos dar o prazer de escolher e nós temos o prazer de estudar esse Glória livro. a Deus. Porque Glória em a certos Deus. países que você não pode É nem, verdade. nem católico, nem nada. Você tem que servir aquilo que eles E Eles lá eles brigam por uma folha Então. da Bíblia. Lá eles brigam por uma folha. Aqui nós temos um livro, olha a grossura desse livro aqui, que é até difícil para a gente ler, não decorrer. De um ano, né? Não é fácil, né, gente? Mas, estamos aí, né? Agora, nós vamos aqui, eu busco aqui em Jó a persistência, a força dele e o poder de oração que ele tinha, né? Eu buscando um pouquinho do cântico que você cantou aqui, a oração ela é namoro. A oração eu falo muito que ela é conversa ao pé do ouvido. Como que eu vou conversar com Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Né? Tem uma historinha de um discípulo que ele chegou no mestre e perguntou para ele por que eu tenho que ler e decorar, memorizar cada versículo e cada passagem da Bíblia. Aí o sábio falou para ele assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquele cesto de junco, não sei se alguém conhece essa ilustração, e vai lá em cima, encher de água e trazer para mim.
ele repetiu esse processo, o cesto de junco, ele vai vazando, né? A água nos buraquinhos. Ele repetiu esse processo 100 vezes. Toda vez que ele vinha com o cesto, aí chegava, já quase não tinha água, né? Aí ele perguntava para o mestre dele, já tá bom? Eu falava, não, para você entender o porquê que você vai ler a Bíblia todo dia e tentar memorizar a palavra de Deus, você vai voltar e encher esse cesto de novo e trazer para mim. E esse processo foi 100 vezes. Quando deu 100 vezes, que ele chegou, aí ele olhou no cesto e falou assim, ah, engraçado, a água limpou o cesto. A repetição de colocar a água dentro do cesto, realmente o cesto não segura a água, mas foi limpando, o cesto ficou branquinho, o cesto de junco, ficou branquinho. Aí o mestre explicou para ele, tá aí, agora a sua resposta. Você repetindo e lendo a palavra de Deus vai te lavando, vai te limpando, te purificando. É aonde você consegue entender a palavra de Deus. Eu achei muito linda essa ilustração. Porque pelo menos, quando eu dava aula, os meus alunos me perguntavam muito isso. Eu não tinha, assim, esse entendimento dessa ilustração aqui. Que quanto mais eu leio, e outra, a palavra, ela é viva e eficaz. Ela se renova todos os dias. Não é? Você lê um versículo aqui, amanhã ela não vai te falar aquilo que ela te falou hoje. Porque Deus conhece a situação que você está passando. É o processo mesmo de repetição, é você repetir, ler mesmo a palavra de Deus, que aí ela vai te lavando, ela vai te purificando, ela vai te transformando, né? Porque na palavra do Senhor ele fala que ele quer você do jeito que você está. Ele não quer você transformado, ele quer você pecador, né? É com algum tipo de vício, com algum tipo de defeito que todos nós temos, porque nós vamos ser transformados. É partindo dessa palavra aqui, né? Salmo 119 fala muito sobre eu esconder a palavra no meu coração. Então, quando eu escondo a palavra, é no sentido figurado. Aí eu tenho a palavra aqui na minha mente, no meu coração. Quando vinham os manjares, né, do mundo para nós sabemos como recusar, falando em cima da palavra. E se eu não leio, eu não vou ter o entendimento. É a palavra rema, a palavra revelada, né? É a gente saber o que falar. No linguajar brasileiro, é ter uma carta na manga, né? Então Deus já deixou a Bíblia para nós, para a gente estudar, realmente ler, para quando vir as tentações, as provações, nós proferirmos com a nossa palavra. A Lucimeire pregou aqui, na última vez que ela veio, o quanto é importante nós falarmos, né? Nós declararmos a palavra dentro da nossa casa. Não, Deus é bom, Deus é muito bom, né? Deus é meu guardador. Então, se eu tenho a palavra aqui no meu coração, na minha mente, eu vou falar, eu vou proferir ela dentro da minha casa. E ali você já vai estar profetizando. Ah, mas eu estou com dificuldade com os meus filhos. Você vai lá em Provérbios, tem lá, nossa, Provérbios e Salmos, tem todos os ensinamentos, né? Então, a importância que é nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, né? E eu entreguei um bombonzinho aí para vocês, onde ele fala sermos fiéis até a morte, né? Que aí nós teremos a coroa da vida. Mas fiéis até o final. Eu trouxe hoje uma irmã, sabe? Que é uma irmãzinha que vai trazer um testemunho para nós, que ela vai contar pra gente a fidelidade. Então, essa fidelidade aqui de Jó, que nós lemos aqui, foi fantástica. Será que hoje, trazendo para os nossos dias, nós estivemos numa célula, eu e Julimar, que a menina fez a seguinte pergunta: em qual situação que Jesus passou que você gostaria de passar? Alguém aqui gostaria de passar a situação que Jó passou? Que Jesus passou, né? Só que é a parte boa, onde ele curava. Entendeu? Porque aqui nessa passagem eu não sei. Nós vamos escolher Sinceramente. antes de pegar a cruz. Isso é verdade, que é a parte boa, que é a parte dos milagres, né? Ninguém quer a parte difícil. Tanto que a hora que ele foi para a cruz mesmo, cadê os discípulos? Sumiram todos, né? Quer dizer que para estar com Jesus no momento bom, todo mundo quer. Mas no momento mau,
No momento ruim, de dificuldade, ninguém quer. Que era o caso de Jó aqui. Aí, a hora que Satanás fala que, ó, mas também, pudera. O senhor colocou uma cerca em volta da casa dele, nada atingia ele. Olha, trazendo para o nosso linguajar hoje, ser crente assim é bom, né? Mas então começa a tirar as coisas de Jó para ver se Jó não vai amaldiçoar o Deus que ele serve. Isso o Satanás falou aqui. E Deus pediu para ele preservar só a vida dele. E se não atrapalhando essa palavra, sim, a gente, essa palavra sua, ela entra lá dentro do coração da gente e você começa a ver a sua vida. Por exemplo, é o que você falou, né? Você está especificando Jesus, né? O que a gente quer, mas se a gente der uma olhada para a gente mesmo, se você é sim, sim, não, não. Senhor, eu estou o Senhor nas tribulações, nos problemas. Então, agora, por exemplo, eu estou só bênção na minha vida, eu estou na presença de Deus. A hora que eu começo a ficar sem dinheiro, sem açúcar, sem arroz na minha casa, sem gasolina para me andar, sem o dinheiro no meu bolso, ué, Jesus, eu vou deixar o Senhor e vou dar um jeito de ali resolver o dinheiro. Não, hein? Estou te testando. Vai faltar tempo para você orar. Não vai? Vai faltar tempo. Então, né? Aí é que Deus quer a nossa fidelidade. Na hora da dificuldade, aí você tem que pôr o joelho no chão e somar com ele e falar, ó Deus, eu estou passando por isso aqui, mas eu vou chegar no final. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu vou chegar no final. Falar, como diz a minha irmã Edna, falar que é crente é muito bom. Nossa! Mas na hora da provação, na hora da prática, aí é que Deus vê quem realmente ama ele. Aí é que é a verdade. Eu assim, ia na igreja e falava, gente, Deus, aonde que o senhor vai me usar aqui? É no ministério de levita, pastor, aqui na intercessão, diácono. Aí Deus me deu um entendimento, não, eu quero ser lá de fora. Oh, glória a Deus! Com a lama. Aleluia! Resgatando pessoas. Amém, amém. Porque tá ali zelando o púlpito, limpando o púlpito, polindo o púlpito, o microfone do pastor, pondo no lugar. Não está assim, né? Falar com o crente é fácil, nós falamos a mesma língua. Vamos lá no boteco. Chegar no boteco e falar, ó, quero te levar pra igreja, larga esse copo aí. O dono do bar vai te bater, ele não vai querer ir, vai te xingar de doido, de bobo. Verdade. Vai embora daqui, rapaz, crente enjoado. Lá diante dos irmãos, ô irmãozinho, eu te amo a sua vida, ô maravilha, glória a Deus. Isso é fácil aí. É muito fácil. Vamos pra batalha, vamos na prática. resgatar as pessoas que estão aí. É a prática que eu difícil. É isso aí que eu acho que a sua palavra quer dizer, que é a dor de Cristo. Com certeza. Vamos carregar a cruz que ela sobrou para nós. É verdade. E cada um tem a sua cruz, né, irmão? Cada um de nós aqui tem uma cruz diferente. Só se olhar. É verdade. Então, e assim, a vida de Jó aqui, ele apresenta 10 passos para a gente alcançar a nossa vitória. Né? Então eu vejo assim que o amor, né, em primeiro lugar, o amor de Jó para com Deus, sem interesse, incondicional. Né? O amor de pai, de mãe, né? Quando nós temos nossos filhos, nós amamos eles incondicionalmente, independente dele amar a gente ou não, a gente ama nossos filhos. Então esse é o amor de Deus para conosco. E aqui eu vejo o amor de Jó também por Deus, né? A força, né? Isaías 45, 5, não precisa abrir não, é quando ele fala, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há. Eu o fortalecerei, ainda que vocês não tenham me admitido. É aquilo que eu falei agora há pouco. Quando a gente não conhece o Deus mesmo, que deu o seu Filho por nós, pelos nossos pecados, mesmo assim, Deus nos livra, né? Deus nos ama, Deus nos protege, porque eu tenho tanta bênção que se eu for contar para vocês, que vou ficar a noite inteira, bênção de quando eu era católica, e que eu adorava Nossa Senhora Aparecida ali no joelho. Olha que Deus é bom, né? Mesmo assim, né? Eu imagino que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Sabe por quê? Porque ele já estava. Já sabe por quê? Porque ele estava vendo a Joyce hoje. Oh, glória a Deus, Senhor, sabe?
E eu já pedi muito perdão, falei, Deus, ao invés de eu colocar Jesus, Onde o Senhor me revelou isso. eu colocava Nossa Senhora Aparecida, mas eu recebi tanta cura, gente, de ir pra mesa de cirurgia no outro dia. Um dia hoje antes, ele ia estar, eu você tive ia milagre. estar, você Né, olha aí. testemunhando. Você entendeu? Então Deus é bom demais. Deus é bom. Nossa, não tem nem palavra pra falar, né, gente? A submissão a Deus, né? Porque foi Deus que criou, que formou a luz, as trevas, a paz, né? E a alegria também, né? Que ele fala aqui também, tem uma passagem aqui muito bonita, que eu até fui lá em Isaías, que ele fala sobre a luz, Isaías 60:15. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, eu farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Assim somos nós. Essa cidade que ele fala aqui em Isaías, é nós aqui. Entendeu? Ele faz de nós um orgulho. Ele nos alcança para que nós venhamos alcançar pessoas que precisam lá na frente. Amém. E creia que o sofrimento que você está passando hoje é para que você venha fortalecer outra pessoa lá na frente. E Deus vai colocar na sua vida o mesmo problema que você já passou. Deus vai colocar uma pessoa necessitada para você falar do amor dele para essa pessoa. E a sua experiência, porque Deus não permite que você passe por uma experiência em vão. A experiência que você passa aqui é para você fortalecer o irmão lá na frente. Porque Deus vê muitos anos além da nossa vida. Né? Às vezes é igual a gente fica aqui muito revoltado. Hoje eu ouvi algo assim na televisão que eu falei, Senhor, dá entendimento para o seu povo. Meu nome é Revolta. Numa camiseta vermelha, você já viu? Não vou falar o nome da igreja, que é antiético. Mas ele disse lá, meu nome é Revolta. Acho que eu te falei. E eu fiquei tão triste, eu orei e falei, Deus, abre o entendimento do seu povo. Porque não, se Deus permitir um sofrimento na sua vida, Ele está te provando para você ficar melhor. Não vai se revoltar, não. Que isso, gente, que absurdo. A revolta lá é contra o inimigo, não? Não, meu nome é revolta com a situação, com a falta de dinheiro. Entendeu? Com a falta de emprego. Meu nome é revolta. Não, peraí. Tem uma coisa, tem umas igrejas que não ensinam que pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Ele tem nome e tem Tem, uai. Tem muita igreja que não ensina. Tudo tem um porquê. Ah, lógico. Uai, quer dizer que se eu semeei coisa ruim lá atrás, aí agora eu tô colhendo, quer dizer então que eu vou ficar revoltado por essa colheita? Vê que às vezes Mas e o que eu fiz lá? às vezes a gente passa por situações na vida da gente que a gente pensa, nossa, peraí, eu acho que alguém fez uma coisa comigo, mas eu fiz isso lá atrás com alguém. Não, quando você Já começa a se aconteceu analisar comigo. desse jeito, aí você olha lá atrás e fala, opa, peraí, eu errei. Já aconteceu. Eu fiz isso com alguém no passado, por isso que eu estou recebendo agora. É a hora que a gente tem que clamar mesmo e colocar o rosto em terra. A Deus, muito obrigado. Eu estou recebendo aquilo que eu semeei lá atrás. Não é? Então, eu creio que tudo é para a glória de Deus. Sabe? Eu fiquei assim muito triste mesmo de ver meu nome é revolta. Que isso? Deus não quer a gente revoltado, não. Sabe? Com as circunstâncias, com os acontecimentos. Em tudo dá graça. A palavra de Deus A fala. palavra fala. Então, em tudo dá graça. Tudo é permissão de Deus, não é? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. Se você abre as porteiras da sua vida, ele vai entrar mesmo. Ele vai entrar. A Bíblia fala para a gente vigiar. Nós temos que vigiar, né? Nós temos que, eu falo que nós temos que bater o joelho em terra mesmo, falar, Senhor, eu sou contigo. Né? Porque o Senhor é que vela pela minha vida. Mas me ensina a vigiar. A gente, muitas das vezes, nós somos falhos. Não é? Quando, igual nós falamos aqui agora, quando está tudo bom, eu não tenho nem tempo para orar, porque meu telefone toca o tempo inteiro, buzina lá de fora, é gente aqui dentro da minha casa, porque está tudo bom, né? Aí eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para falar com Deus. Então essa palavra que eu trouxe hoje foi sobre isso aí. Deixa os amigos desaparecerem, dinheiro. O que aconteceu com o Jó, né? livro que quando a gente está passando por provações, a gente não tem tempo para orações superficiais. Com certeza. Então é onde Deus ouve mesmo a nossa oração, porque aí a gente se dobra. É verdade. Ou então você começa a murmurar, né? É o que eu falei de Jó ali. É. Né? Então, assim, a palavra de Jó
ela nos ensina a sermos mais persistentes, tá? Em todos os âmbitos da nossa vida. Tem uma ilustração aqui que eu quero falar de um cara, mas é um cara mesmo. Esse ele é persistente. A pequenininha, tá? A historinha dele, é para não desistirmos jamais. Talvez você já ouviu falar, mas isso é muito importante, tá? Ele é um homem que ele investia tudo que ele tinha na pequena oficina que ele tinha. Ele trabalhava dia e noite, esse homem. E ele dormia apenas 4 horas por dia. Ele dormia ali mesmo, sabe? Entre um pequeno torno e outro, algumas ferramentas. Era uma oficina que ele tinha. Para continuar com seus negócios, então ele empenhou a casa dele, as joias da esposa, né? Aí ele pegou e apresentou o resultado de um trabalho a uma grande empresa. Ele vivia fazendo curso para melhorar nessa oficina dele, né? E aí ele recebeu a resposta que o produto dele, que ele tinha apresentado para aquela empresa, não atendia o padrão de qualidade do negócio. Aí ele não desistiu. Foi o primeiro fracasso dele. Ele voltou para a escola, fez mais 2 anos ainda, sabe? Sobre qualidade, né? Curso de qualidade. E aí a empresa chamou ele de novo, mas não deu certo. Não fechou o contrato com ele. 6 meses depois veio uma guerra. E aí a fábrica dele foi bombardeada 2 vezes. Ele não desistiu. Ele continuou ainda. Reconstruiu a fábrica e um terrível terremoto veio e destruiu a fábrica dele. Esse aqui me fez muito lembrar de Jó. A hora que eu vi essa ilustração aqui, eu lembrei de Jó, igualzinho. Aí 6 meses depois, ele pensou até em desistir. Mas aí veio uma escassez de gasolina, na época, em todo o país. E aí ele não podia sair de automóvel, né? Nem para comprar alimento, não tinha jeito. Mas ele não entrou em pânico. Ele não entrou em pânico. E ele era muito criativo. Então ele adaptou um pequeno motor na bicicleta e saiu às ruas, né? Os vizinhos ficaram maravilhados, né? Todos queriam as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores dele aumentou tanto que ele não conseguia atender todos os pedidos. Aí ele decidiu montar uma fábrica para a novíssima invenção dele, né? Aí, como ele não tinha capital, ele resolveu pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas. Como a ideia dele foi muito excelente, ele conseguiu a ajuda de 3.500 joias, 3.500 lojas, né? E hoje, sabe quem que é ele? Ele é o Soichiro Honda. É a Honda Corporation. Essa é a história, eu não sabia. Sabe? Então eu recebi essa história aqui. Eu falei, gente, mas isso aqui é a história de Jó. Ele só faltou perder a família dele. E agora se tiver Olha aí. uma complicação, né, coisa? Né? Então assim, eu vejo assim que esse Soichiro Honda, ele foi muito persistente. E nós aqui hoje, às vezes, dependendo do seu negócio, é chamado de louco. Não é? A gente é chamado de louco, de absurdo, que a gente fica batendo na mesma tecla, né? Que não vai pra frente, mas uma hora Deus põe a mão. Uma hora Deus abre porta pra você. Né? E essa é a minha palavra para vocês não desistirem nos momentos de dificuldade. Tá? E agora eu passo a palavra um pouquinho para a Edna, para ela trazer um pouquinho do testemunho dela para nós. Nós não vamos esticar, não. Nós estamos no horário? Não? Então vem, Edna. A palavra é sua. Antes de você começar, você quer falar alguma coisa, Zé? Tá aí quietinha, tá tudo bem? E aí, Bené? Amém, amém. Vou esperar ela falar, depois que ela falar eu vou dar como se diz, os complementos finais. Pode ir à frente, por favor? Não, é lá na frente, hoje nós temos até o púlpito que está chique. Ungido, glória a Deus. Amém. Antes de tudo, né? Boa noite. Boa noite. E é para a honra e glória do Senhor que eu estou aqui, né? Que nós estamos aqui, né? A palavra do Senhor